Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen, Capítulo 3, O Exército da Morte. Quando ele recebeu essa tarefa sagrada, o mestre de Cocytus também estabeleceu várias regras. A primeira regra foi que Cocytus estava proibido de pisar no campo de batalha. Naturalmente, isso se estendia também aos seus servos. Ele deveria usar as forças alocadas a ele para lidar com esse problema. A segunda regra era que o Elder Lich, designado como comandante do exército, seria guardado até o final. A terceira regra era que ele tinha que tomar sozinho o máximo possível de decisões. Havia outros detalhes além disso, mas essas eram as mais importantes das ordens que ele receberá. Sua tarefa era conseguir a vitória usando apenas as forças implantadas nas margens do lago. No entanto, se obtivesse sucesso, ele poderia demonstrar sua lealdade ao seu grande mestre. Muito obrigado, por favor transmita meus agradecimentos para o Ainsama. Intoma assentiu desinteressadamente. Então, você retornará? Não, recebi instruções para observar o resultado da batalha. Então ela deveria ser uma observadora. O sangue de Cocytus ferveu quando ele percebeu a importância de sua tarefa. Já era hora de começar. Cocytus ativou o Message e deu suas ordens ao comandante do Exército da Morte. Avancem. Duas fogueiras brilhavam em ambos os lados da plataforma elevada, banhando os arredores com uma luz bruxuleante. Na plataforma estavam vários Lizardmen, incluindo chefes, líderes e outras figuras importantes de cada tribo. Diante da plataforma havia muitos Lizardmen prontos para a batalha. O clamor deles subia e caía como uma onda. Isso se originava de seu desconforto, preocupação e medo. Eles lutaram para esconder todas essas emoções, mas não conseguiram esconder o tremor em seus corações. Estavam às vésperas da batalha. Seus amigos, companheiros e familiares poderiam se tornar cadáveres em um instante, ou eles mesmos poderiam cair em combate. Logo iriam para o lugar cruel que era o campo de batalha. Chazuriel Shasha deu um passo à frente dos chefes reunidos e interrompeu sua comoção. Lizardmen aqui reunidos, sua atenção. Uma voz majestosa ecoou pelo ar. Silenciava o entorno imediato e fazia as palavras de Chazuriel soarem excepcionalmente ressonantes. Confesso que nosso inimigo tem um grande número. Ninguém fez um pio, mas todos podiam sentir os tremores no ar. Após uma breve pausa, Chazuriel falou novamente. Mas não precisam ter medo. Pela primeira vez em nossa história, as 5 tribos se uniram como uma só. Através da nossa aliança, agora somos uma só tribo. Portanto, os ancestrais das 5 tribos cuidarão de nós. Até mesmo os espíritos de outras tribos nos protegerão. Sacerdotes. Com esse comando, Cruz deu um passo à frente, diante dos sacerdotes das 5 tribos, e então ela tirou a roupa para revelar suas escamas brancas. Esta é Cruz Lulu, a líder dos sumos sacerdotes. Cruz deu outro passo à frente enquanto Chazuriel a chamava pelo nome. Conjure os antepassados sobre nós. Ouçam bem, filhos da grande tribo. Como essa tribo recém-formada lidaria com isso? Com uma determinação tão dura quanto o aço em sua voz, Cruz continuou. Às vezes sua voz era aguda, às vezes era baixa, às vezes parecia que ela estava rosnando, e às vezes parecia que estava cantando. No início quase todos sentiram asco de Cruz, a albina. No entanto, depois de ver sua confiança inabalável, esse desgosto gradualmente desapareceu. O corpo de Cruz balançava gentilmente enquanto ela falava. Suas escamas brancas brilhavam à luz da fogueira, a luz refletida fazia parecer que os espíritos dos ancestrais haviam caído sobre Cruz. Havia olhares de adoração reverenciada no rosto de todos. Agora que as 5 tribos são uma, significa que os espíritos das 5 tribos protegerão a todos. Ei, senhoras e senhores, testemunhem o advento dos inumeráveis antepassados através das gerações, enquanto eles tomam presença ao vosso lado. Cruz abriu vigorosamente os braços e apontou para o céu. Todos olharam para cima, mas tudo o que viram foi uma extensão do céu noturno comum. Não havia espíritos descendo nem nada. No entanto, alguém murmurou alguma coisa. Que luz é aquela? A voz fraca ficou mais alta, e vários Lizardmen acrescentaram. Eu estou vendo. Alguém disse que viu uma luz fraca. Alguém gritou sobre um Lizardmen. Alguém murmurou sobre um peixe gigante. Alguém exclamou que havia uma criança, e alguém murmurou incrédulo sobre um ovo. Havia apenas uma coisa dentro dos corações dos Lizardmen, que os espíritos de seus ancestrais realmente estavam com eles. Os espíritos vieram nos proteger. Deste modo fazia sentido que alguém gritasse exatamente isso. Sintam o poder deles entrando em seus corpos. A voz de Cruz parecia falar diretamente para suas almas. Soava como se estivesse vindo de um lugar distante e muito próximo ao mesmo tempo. Quando os Lizardmen ouviram sua voz, eles sentiram algum tipo de força preenchendo-os. Sintam a força que os ancestrais das 5 tribos lhes deram. Agora, todos os Lizardmen presentes se sentiam destemidos. Eles podiam sentir um intenso poder dentro deles. Essa sensação de sangue quente eliminou seu desconforto anterior. Seus corpos brilhavam de dentro com calor, como se tivessem acabado de beber vinho. Essa foi a prova certa de que os espíritos dos ancestrais haviam descido ao reino mortal. Cruz desviou os olhos da multidão de Lizardmen de aparência embriagada e acenou para Chazuriel. Ouçam-me, Lizardmen. Os ancestrais estão conosco agora. O inimigo nos supera, mas vamos perder. Não.
O ar tremeu quando os Lizarmen, com olhares vagamente bêbados em seus rostos, responderam a Chazuriel em uníssono. Exato. Agora que os espíritos dos ancestrais estão conosco, não há como perder. Vamos derrotar o inimigo e oferecer esta vitória para eles. Oin, o moral de todos estava no ápice. No lugar dos Lizarmen inquietos de antes, agora só haviam guerreiros famintos por batalha. Este não foi um efeito mágico como Charme. Mesmo com tantos druidas, eles não tiveram o luxo de conjurar magias em todos aqui antes do início da batalha. Pelo contrário, esse foi o resultado da bebida especial que os Lizarmen haviam bebido antes de começar a cerimônia. A bebida era uma receita transmitida através das gerações, que dava coragem a quem a bebesse. Foi feito com ervas que induziam um breve período de intoxicação, euforia e alucinações naqueles que a consumissem. O resultado do líquido era um estado de consciência alterada. O discurso de Cruz tinha a intenção de ganhar tempo para os efeitos entrarem em ação. Quando se conhecia a verdade, dificilmente parecia impressionante. Porém, para aqueles que testemunhavam esse espetáculo com seus próprios olhos, em outras palavras, os Lizarmen que viam a prova de que seus ancestrais estavam caminhando com eles, esse ritual inflamava a coragem dentro deles. Então começaremos a aplicar as pinturas de guerra. Antigamente, cada tribo teria sua própria cor, mas agora que os espíritos das 5 tribos residem dentro de todos nós, usaremos as cores de cada tribo para todos. Vários sacerdotes pegaram panelas de barro e andaram entre os Lizarmen. Os Lizarmen se decoraram usando a tinta das vasilhas. Eles acreditavam que os espíritos ancestrais dentro deles guiavam suas mãos, então deixavam as pontas dos dedos vagarem livremente, traçando desenhos por todo o corpo. Muitos deles pintaram seus corpos inteiros, possivelmente graças a esse advento espiritual. No entanto, quase nenhum dos Lizarmen da Green Claw aplicou tinta a si mesmos. Isso porque Zariuzu, Chazuriel e os membros de elite das tribos não o fizeram. Em outras palavras, era uma forma de idolatria. Depois de olhar em volta e se convencer de que todos estavam prontos, Zariuzu sacou sua espada e apontou para o portão da aldeia. Avante! Ó! Inúmeros rugidos ecoaram pelo ar. As tropas da grande tumba de Nazarick foram divididas em 2 grupos, então se posicionaram no pântano. A divisão zumbi estava no flanco esquerdo dos Lizarmen, enquanto a divisão Seleton estava à sua direita. Os arqueiros e cavaleiros Seletons estavam posicionados atrás da divisão Seleton. As feras zombies eram mantidas na retaguarda, como se fossem uma unidade de comando. Os Lizarmen que os enfrentariam também estavam divididos em 2 forças, apesar de seus números relativamente pequenos. Os caçadores e as fêmeas estavam do lado dos zombies, enquanto os machos e guerreiros estavam do lado dos Seletons. Em contrapartida, os sacerdotes permaneciam dentro da aldeia, protegidos pelos muros e barricadas. Os Lizarmen haviam saído da aldeia, pois sabiam que não adiantava resistir a um cerco. Não viria ajuda, e seus muros eram tudo menos resistentes. Além disso, o inimigo era um exército dos mortos, que não necessitava de provisões ou descanso. Dadas estas circunstâncias profundamente desfavoráveis, um cerco seria uma péssima ideia. No entanto, uma vez que os Lizarmen se agruparam do lado de fora, eles compreenderam totalmente a tremenda disparidade entre suas forças e as do inimigo. Uma situação em que um enfrentasse 3 ainda pode ser comparada com a de 10 que enfrentam 30. Mas se 1000 tivessem que lutar contra 3000, a grande diferença em suas respectivas forças tornou-se muito aparente. Mesmo que 3000 undiares não fizessem mais nada além de ficar em formação, ainda assim, eles eram uma visão muito intimidante. Apesar das circunstâncias, os Lizarmen não mostraram nenhum sinal de medo. Seus ancestrais estavam com eles agora, números não significavam nada diante disso. Logo, as forças undiares começaram um avanço lento. Os zombies e Seletons começaram a se mover, enquanto os arqueiros e cavaleiros Seletons permaneciam onde estavam. Talvez eles estivessem sendo mantidos em reserva. Os Lizarmen também avançaram. Ó! As zonas úmidas ecoaram com um grito estridente, acompanhado pelo som de inúmeros respingos. A água se transformou em espuma, e a terra voou para todos os lados. Os 2 exércitos continuaram avançando, até que estivessem à beira de um confronto feroz. No entanto, uma normalidade surgiu no exército de Nazarick. Os zombies e os Seletons tinham começado seu avanço juntos, mas à medida que avançavam, gradualmente se separaram. Isso porque os zombies eram lentos em relação aos Seletons. Além disso, as zonas úmidas dificultavam muito a locomoção. Monstros lentos como os zombies estavam atolados na lama, seus movimentos ficavam ainda mais lentos. No entanto, monstros ágeis como Seletons não eram tão afetados. Portanto, o primeiro combate foi entre os Seletons e os guerreiros Lizarmen. Os Lizarmen não empregaram formações, simplesmente colidiram com os Seletons. Não havia arte em sua técnica, simplesmente golpeavam sempre que viam um inimigo. Liderando o caminho estavam os 5 chefes guerreiros das várias tribos. Até certo ponto, era tolice um comandante liderar na linha de frente. Contudo, eles eram os melhores guerreiros de suas respectivas tribos. O moral da tropa despencaria se eles não lutassem à frente de suas tropas. Como não era o caso, os Lizarmen avançavam com ânimos altos. Eles estavam sendo apoiados por 89 guerreiros armadurados da tribo Razor Tail. Ditos guerreiros usavam armaduras de couro e brandiam escudos de couro. Possuíam a mais alta força defensiva de qualquer grupo dentre as tribos. Eles levantaram seus escudos, atacando a horda de Seletons como uma parede única e unida. Então eles entraram em confronto. As vanguardas dos Seletons e dos Lizarmen colidiram-se umas com as outras.
Naquele momento, incontáveis ossos voaram em todas as direções, e o esquadrão Lizarman invadiu a Horda Seleton. Os sons da carnificina abalaram o céu, o barulho de ossos esmagados parecia interminável. Houve gritos esporádicos dor, mas esses foram abafados pelos sons de ossos quebrando. Os Lizarmen tinham uma vantagem incontestável nesse primeiro combate, e a maré da batalha os favorecia. Se os combatentes não fossem Lizarmen, mas humanos, o oposto provavelmente seria o caso. Seletons eram feitos de ossos, então armas perfurantes eram quase completamente ineficazes já que tinham grande resistência. Portanto, tropas humanas, que geralmente usavam lâminas e espadas como armas primárias, teriam dificuldade em danificar esses Seletons. A vantagem dos Lizarmen se devia ao fato de que eles usavam massas e clavas como suas armas primárias, o que causava danos por impacto, o ponto fraco dos Seletons. Os Lizarmen facilmente esmagaram os corpos ósseos dos Seletons a cada balanço de suas armas. Mesmo se sobrevivessem a um ataque, o segundo os pulverizaria. Em contraste, as espadas compridas enferrujadas que os Seletons usavam eram desviadas pelas escamas e peles duras dos Lizarmen. Mesmo alguns deles sendo feridos, ninguém sofreu ferimentos fatais. Esta foi a primeira investida. Quase 500 Seletons jaziam em fragmentos apenas daquele confronto. O queixo de Cocytus caiu quando ele olhou para a cena se desdobrando no espelho. Esta foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente, mas a força dos Lizarmen superou suas expectativas. Sendo um guerreiro primoroso, Cocytus possuía um grau de percepção da força de seu inimigo. Era verdade que, como indivíduos, os Seletons eram claramente mais fracos do que os Lizarmen, e não tinham esperança de vitória. No entanto, seus números deveriam ter compensado essa fraqueza. Mesmo assim, esse resultado aconteceu. Qual era o significado disso? Isso fez-se perguntar se eles tinham sido fortalecidos por algum outro poder. Com toda certeza, somente os arqueiros e os cavaleiros Seletons poderiam reivindicar a vitória sobre os Lizarmen neste estado atual. Os Seletons eram destruídos um após o outro enquanto observava a batalha. Os Seletons e zombies provavelmente serviriam apenas para enfraquecer a resistência de seus oponentes. Nesse ritmo, as únicas tropas efetivas que temos são as 300 feras zombies, os 150 arqueiros Seletons e os 500 cavaleiros Seletons. O peso dos números está contra nós. Cocytus calculou as chances mentalmente. Os Undeads eram fortes, especialmente em batalhas prolongadas. Quase ninguém conseguia vencê-los. Os Undeads não sentiam nada, nem mesmo medo, dor, fadiga ou a necessidade de dormir. As vantagens que aquelas características conferiam na guerra dificilmente precisavam ser declaradas. Por exemplo, se alguém girasse uma massa na cabeça de uma criatura viva, havia uma grande chance de que a criatura morresse se sobrevivesse, sangraria profusamente e agonizaria de dor. Quem recebesse um golpe desses perderia naturalmente a vontade de lutar. Claro, uma exceção tinha que ser feita para guerreiros que haviam sido treinados para suportar grandes dores, mas a maioria das pessoas simplesmente desistiria. Essa era uma reação perfeitamente natural dos seres vivos. Mas e quanto aos Undeads? Quebrar seus crânios. Eles continuariam atacando mesmo que pedaços de seu cérebro vazassem a cada golpe. Quebrar os braços? Eles continuariam atacando com seus membros despedaçados. Cortar as pernas? Eles rastejariam para fazer o próximo ataque. De fato, enquanto a energia negativa que servia como sua força vital não fosse esgotada, os Undeads continuariam lutando, enquanto as condições para a morte instantânea não fossem cumpridas. A decapitação era bastante comum para a maioria dos seres Undeads de baixo nível. Eles não perderiam a vontade de lutar. Em outras palavras, eram os soldados perfeitos. Não se pode negar que os Lizarmen eram atualmente superiores, indo pela força individual. Porém, mesmo originalmente com todas as vantagens a seu favor, agora seria complicado virar o jogo. A opinião de Cocytus sobre os Lizarmen subiu um pouco, e ele concluiu que não eram para serem levados em tom de brincadeira. Sendo esse o caso, seria preciso prolongar a batalha. Devemos recuar e esperar uma chance para lançar outro ataque? Seu servo sente que seria o mais sábio movimento. Seu servo é da opinião de que seria melhor mobilizar os arqueiros e a cavalaria. Não, devemos continuar o ataque até que o inimigo esteja exausto. Mas que bem faz exaurir o inimigo? Se não pudermos esmagar o quartel-general deles, o inimigo acabará recuperando sua força. Certamente. O inimigo parece ter uma defesa forte, mas eles estão se escondendo atrás daquelas paredes frágeis. Que tal saquear a aldeia e depois cercá-los? Depois de ouvir as respostas de seus servos, Cocytus pegou o pergaminho Message e olhou para Intoma, tentando ler sua expressão. Intoma olhava desinteressadamente para o espelho. Ela tirou um biscoito verde de algum lugar e levou-o até o queixo, e logo sons de mastigação foram ouvidos. Essa atitude parecia estar dizendo que ela não estava preocupada com os eventos que estavam se desenrolando. Talvez fosse por isso que ela não tinha expressão no rosto. Não, esse rosto inexpressivo não era nada mais que uma decoração. Cocytus pensou em sua verdadeira natureza, e percebeu que tentar ler sua expressão era um gesto tolo. Ela era uma devoradora por natureza. Até mesmo o amigo de Cocytus, que o com um dos 5 piores de Nazarick, afirmou sem rodeios que ela é uma das coisas mais assustadoras de Nazarick. Essa era a sua verdadeira natureza. Cocytus abandonou o plano de tentar adivinhar seus pensamentos pela expressão facial e desenrolou o pergaminho, enviando uma mensagem ao comandante do exército. "Tão achando que a gente é o quê? Lixo?" Zemberu murmurou. Ele falou isso em voz baixa, mas ainda foi alto o suficiente para que todos que observavam os inimigos dentro das paredes ouvissem. Até agora não mobilizaram os arqueiros e nem a cavalaria. Realmente parece que estão nos menosprezando.
Sim, também pensei que eles viriam com tudo, concordou o chefe da Small Fang. Luta de zombies, indo bem. Havia apenas 45 caçadores combatendo os zombies. Eles lançavam ataques arremessando pedras, lentamente afastando os zombies dos Seletons. As fêmeas se moveram lentamente para uma posição onde pudessem flanquear os Seletons. Você não acha que os movimentos deles são muito suspeitos? Pois é. Os zombies não foram apenas desviados como completamente distraídos pelos caçadores. Algum comandante permitiria tais movimentos? Não, não deveria ter sido possível, mas os zombies estavam se movendo como descrito. Sendo esse o caso, o que o inimigo tem em mente? Ninguém presente sabia o porquê. Estou aqui sem saber que estratégia é essa. Concordo. Chazuriel. Independentemente do quanto pensassem a respeito, eles não sentiam que houvesse algum significado particular para os movimentos dos zombies. Depois de observar por mais algum tempo, Zariuzu compartilhou seus pensamentos com os outros. Será que não há comandante? Sem comandante. Quer dizer que os Undiares estão agindo de acordo com ordens que receberam no começo da batalha? Algo assim. Os Undiares de baixo nível como zombies e Seletons não possuíam inteligência. Portanto, dar-lhes ordens no momento apropriado era a melhor maneira de comandá-los. No entanto, os zombies e outros inimigos pareciam ter recebido ordens para matar qualquer Lizarmen próximo. Era nisso que eles estavam concluindo. Tá me dizendo que esses malditos pensaram que poderiam vencer a gente com o peso dos números. Não pode ser. E se for um teste para ver se podem lutar bem sem um comandante? Indagou Zenberu. É o que parece. Desgraçados. Eles querem nos provocar. Curiosamente, quem gritou foi Chazuriel e não Zenberu. Mesmo Chazuriel não podia tolerar esse tipo de coisa. Afinal, os Lizarmen estavam arriscando suas vidas nisso. O chefe da Small Fang tentou apaziguar sua raiva com: acalme-se, Chazuriel. Nós não sabemos se é isso. Desculpe. Pelo menos estamos indo bem por enquanto, é um alívio. Anija, você está certo, mas agora precisamos reduzir os números dos inimigos o máximo possível. Batalhar muito fatigante, tanto física quanto mentalmente, em um campo de batalha em que não se sabia se o inimigo viria da frente, da retaguarda, da esquerda ou da direita. Bastava balançar a arma algumas vezes e já se estaria mais exausto do que o normal. Como os Undiares não sentiam fadiga, nada disso valia de regra. Essa era a diferença entre os vivos e os mortos. Com o passar do tempo, essa diferença se tornava cada vez mais evidente. Em outras palavras, o tempo era o inimigo dos Lizarmen. TCHH, eu devia estar lá, paciência. É bom ter, Zenberu. De fato, se um poderoso guerreiro como Zenberu entrasse em campo, eles provavelmente poderiam acabar com os Seletons em instantes. Mas isso significaria revelar seu trunfo. O grupo de meia dúzia de pessoas de Zariuzu era sua arma secreta. Mesmo que obviamente precisassem usar seu trunfo em caso de emergência, eles não poderiam revelar seu verdadeiro poder enquanto a situação não fosse a pior possível, ou até que seu verdadeiro inimigo desse as caras. Está muito conveniente para meu gosto, mas espero que dure mais um pouco. Disse Zariuzu aos outros, que responderam afirmativamente. Então ele se virou para Cruz e perguntou: como vão as coisas aí, bem? Sim, e o ritual está indo bem também. Cruz respondeu à pergunta de Zariuzu enquanto ela olhava ao redor da aldeia. O ritual que os sacerdotes estavam realizando na aldeia poderia muito bem ser outro trunfo para os Lizarmen. Normalmente levaria muito tempo, mas como todos os sacerdotes de todas as tribos estavam reunidos, estava progredindo a um ritmo tremendamente rápido bastante para ser usado nessa batalha. Então esse é o poder da cooperação. Com certeza, a guerra do passado nos fez trocar muitas informações. Quando essa acabar, espero que nossa cooperação dure por muito tempo. Os outros chefes assentiram vigorosamente com a sugestão de Chazuriel. Eles compartilharam muito conhecimento graças a essa batalha, e viram com seus próprios olhos a importância de trabalharem juntos em direção a um objetivo comum. Os 3 chefes que se aliaram no passado, mas não trocaram informações, foram particularmente vigorosos em seu acordo. Zariuzu olhou para os 5 e sorriu. Qual é a graça? Perguntou Cruz. Nada não. Apesar das circunstâncias, me sinto feliz. Cruz imediatamente percebeu o que ele estava pensando. Eu também, Zariuzu. Enquanto olhava para a sorridente Cruz, os olhos de Zariuzu se estreitaram como se ela estivesse brilhante como o sol. Havia notas de admiração e bondade em seus olhos. Era natural que o casal não se abraçasse agora. Afinal, eles não podiam satisfazer seus desejos diante da morte de seus conterrâneos. No entanto, as caudas de Zariuzu e Cruz pareciam ter vida própria, balançavam e ocasionalmente se tocavam. Perdeu ele, quer que eu seja seu irmãozão. Então no mundinho deles. Romântico. Conclusão. Ser jovem é bom, futuro promissor. Os 4 Lizarmen mais velhos acenaram com a cabeça enquanto olhavam para o casal adorável. É claro que não havia como Cruz e Zariuzu saberem disso. Suas caudas se moviam e se contorciam sem pausa, mas tinham expressões sérias e dignas em seus rostos. Anija, o inimigo está se movendo. Chazuriel e os outros chefes não puderam deixar de achar graça da mudança repentina na atitude de Zariuzu. Ao mesmo tempo, eles olharam para a formação do inimigo. Os cavaleiros Seletons estavam avançando em hordas. Ei, não me diga que eles estão vindo pra gente? A cavalaria? Estão planejando abalar nosso moral, atacando diretamente? Não. Eles devem estar planejando circular ao redor dos guerreiros e dos machos e depois flanquear, não? Isso é problema.
Todos chegaram à mesma conclusão sem dizer uma palavra. A mobilidade dos cavaleiros seletons era difícil de lidar. Se os cavaleiros seletons tivessem se movido no início da batalha, eles teriam priorizado sua destruição. No entanto, os guerreiros e os lizarmen machos estavam atualmente travados em combates corpo a corpo. Os caçadores estavam cuidando dos zombies e as fêmeas estavam flanqueando os seletons arremessando pedras. Então havia pouca força de trabalho para bloquear os cavaleiros seletons. Parece que será melhor se dermos o primeiro passo. Shazuril assentiu depois que o chefe da tribo Smallfang falou. A questão agora é quem devemos enviar, ou melhor, quem devemos permitir lutar primeiro, cavaleiros seletons. Eram seletons empunhando lanças e montados em cavalos seletons. Eles não tinham características especiais além de sua mobilidade aprimorada, mas como dito, a mobilidade era excelente nesse terreno pantanoso. Seus corpos eram feitos de osso e não afundavam muito na lama, o que significava que podiam avançar na mesma velocidade de um cavalo comum. Quase uma centena de cavaleiros seletons estavam avançando, com a intenção de circular por trás dos lizarmen e destruí-los pela retaguarda. Eles viram 3 lizarmen se aproximando à esquerda, em outras palavras, da aldeia, mas os cavaleiros seletons não lhes deram atenção. Eles não haviam recebido ordens para lutarem assim, então ignorariam, desde que não os atacassem. Undeads ininteligentes eram assim. Assim que estavam prestes a chegar na retaguarda das forças dos lizarmen, o campo de visão do cavaleiro seletons foi subitamente virado de ponta cabeça. O cavaleiro voou para o ar e caiu pesadamente no pântano. Um humano ficaria confuso e incapaz de agir. No entanto, os cavaleiros seletons eram seres undead não inteligentes, e imediatamente continuaram a se mover para cumprir suas ordens. Apesar de se reerguer rapidamente, havia sido ferido, e por isso se movia mancando. Nesse momento, foi atingido por outro cavaleiro seleton sem cavalo, e os ossos quebrados dos 2 cavaleiros seleton estavam espalhados por todo o pântano. Cenas como essa estavam acontecendo em todos os lugares. Por que algo assim aconteceu nas terras úmidas abertas? A resposta foi simples, era uma armadilha. Havia valas de madeira enterradas no pântano, e quando os cavaleiros seletons pisassem nelas caíam. Os cavaleiros seletons caíam um após o outro. Se fossem humanos, eles teriam diminuído o ritmo. No entanto, os cavaleiros seletons não fariam isso. Embora tivessem discernimento suficiente para evitar um buraco do qual estavam cientes, não tinham capacidade de desconfiar de armadilhas. Isso porque eles não tinham ordens para fazê-lo, e não tinham inteligência para permitir que se adaptassem à situação. Seu avanço precipitado para as armadilhas parecia uma forma de suicídio em massa. Ainda assim, mesmo as armadilhas sendo muito eficazes, elas eram apenas uma medida de atraso. Elas poderiam causar algum dano, mas não poderiam eliminar os cavaleiros seletons. Sempre que caiam, logo em seguida se levantavam cobertos de lama. Só então, houve um som de voz seguido por um assovio no ar. Logo depois, um dos cavaleiros seletons caiu com a cabeça arrancada. Os cavaleiros seletons julgaram que esta era uma ação inimiga e olharam nos arredores. Nesse momento, a cabeça de outro cavaleiro seleton voou de seus ombros, quebrada como uma bola de vidro. Os cavaleiros seletons avistaram 3 lizarmen a cerca de 80 metros deles. Eles também os viram lançando pedras com suas fundas, esmagando os crânios dos cavaleiros seletons. Os cavaleiros seletons começaram a se mover. Ao mesmo tempo, a situação da batalha com os seletons começou a mudar. Depois que o som de incontáveis cordas esticadas de arco foi ouvido, um vulto de flechas foi visto. Obscureceram ainda mais um céu como a chuva negra. Os 150 arqueiros seletons miraram na luta corpo a corpo dos seletons e lizarmen. Eles não dispararam apenas uma flecha, disparavam até que esvaziasse sua aljava. Os lizarmen não esperavam uma tempestade de flechas desse nível. Muitos lizarmen foram atingidos e colapsaram. Eles não podiam lutar contra os seletons e bloquear as flechas ao mesmo tempo. Claro, os seletons também foram atingidos pelas flechas, mas não foram feridos. Usar os seletons, com imunidade quase absoluta a danos perfurantes, como barricadas e, em seguida, fazer com que os arqueiros seletons disparassem atrás deles foi uma estratégia quase perfeita. Eles teriam tempo suficiente para acabar com todos os lizarmen no tempo que levaria para liderar 2.000 seletons para cercá-los. O problema foi que haviam usado essa tática tarde demais. Caso tivessem começado com essa tática, o destino dos lizarmen teria sido selado. Eles teriam sido afogados sob a maré esmagadora das forças inimigas e a vitória teria sido decidida. No entanto, o resultado da batalha foi decidido em grande parte por este ponto. Os lizarmen ignoraram os seletons e atacaram os arqueiros seletons na retaguarda. Cerca de 150 flechas caíram como chuva, e vários lizarmen atingiram o solo como resultado. No entanto, isso era apenas uma pequena parte de suas forças. Os lizarmen tinham pele grossa e escamas duras, então mesmo sem armadura, eles tinham a mesma força defensiva que os humanos em armaduras de couro. Mesmo que uma flecha perfurasse seus couros, sua espessa camada de músculos os mantinha vivos. Além disso, as flechas disparadas pelos arqueiros seletons não iam rápido bastante. Essa foi outra razão pela qual não puderam matar os lizarmen. Os lizarmen rugiram destemidamente em Quar, no atacavam. Eles cruzavam os braços sobre a cabeça quando a tempestade de flechas caía sobre eles, e mesmo se fossem perfurados pelas flechas, eles independentemente continuavam. 3 flechas, este era o máximo que cada um dos arqueiros seletons conseguia errar. Se fossem minimamente inteligentes, teriam recuado. Teria sido melhor recuar imediatamente e se reagrupar, dando apoio às tropas de undeads sobreviventes.
Entretanto, as mentes dos Seletons não podiam processar tais ordens complicadas, nem haviam recebido qualquer comando do tipo. Portanto, eles só poderiam fazer o que lhes foi dito, continuar atirando nos Lizarmen, mesmo que se aproximassem muito. Houve um rugido poderoso, e então os Seletons e os arqueiros Seletons afogaram-se igualmente sob a maré crescente de Lizarmen. Os arqueiros Seletons não podiam mais atirar a essa distância. Seu dever agora era serem sacos de pancadas para os inimigos, assim eles caíam firmemente em pares e trios. Atualmente os zombies ainda estavam vivos, mas os Seletons tinham sido quase completamente derrotados. Foi quando o inimigo enviou novos oponentes. Se tratava de feras zombies. Esses monstros, feitos de cadáveres de lobos, cobras pitons e outras criaturas, combinavam a força dos zombies e a agilidade dos animais selvagens. As feras zombies aceleraram o passo para os Lizarmen. Os rápidos avançaram à frente, enquanto os lentos ficaram para trás. Era uma investida irregular sem nenhuma formação. Os ataques vindos de baixo foram inesperadamente difíceis de evitar. As feras zombies rasgariam as pernas de seus inimigos e acabariam com tudo assim que fossem imobilizados. Uma técnica de combate verdadeiramente selvagem. Os Lizarmen, cada vez mais fatigados, tiveram dificuldade em evitar esses ataques. Vários Lizarmen foram muito lentos para evitar que suas gargantas fossem arrancadas pelas feras zombies, depois de ver seus companheiros caírem. Até mesmo os que se prepararam para o combate, ou acreditavam na proteção ancestral, não podiam esconder os olhares de medo em seus rostos. Os chefes guerreiros levaram os machos para uma luta sangrenta, mas agora eles estavam gradualmente sendo forçados a recuar. Enquanto pensavam que a linha de batalha acabaria se rompendo, o chão diante deles inchou. Diante deles apareciam 2 pedaços de barro, sem braços e sem pernas, com cerca de 170 centímetros de altura. Os 2 pedaços de lama começaram a se mover. As criaturas não tinham pernas, mas se moviam hábil e suavemente sobre as zonas úmidas, em direção às feras zombies. Depois de encurtar a distância, dos aglomerados de lama brotaram chicotes que eram mais longos do que qualquer proporcionalidade de seus corpos. Este era um dos trunfos dos Lizarmen, se chamavam Svam Elemental, Elemental do Pântano, e foram conjurados pelos esforços combinados de todos os sacerdotes. Os Svam Elementals atacaram as feras zombies, usando braços como um tentáculo chicote, subjugando o inimigo. Naturalmente, as feras zombies destemidamente contra-atacaram, cortando com garras e rasgando com presas. Esta era uma batalha entre seres que não conheciam o medo. Todavia, a maré virou a favor dos Svam Elementals, puramente por causa da diferença entre suas forças de combate. O poder dos sacerdotes derrotou aqueles que já não mais viviam. Esse fato reacendeu a coragem dos Lizarmen, e eles se mobilizaram para outra investida. Uma brutal batalha se seguiu. Ao contrário da luta anterior com os Seletons, os Lizarmen começaram a sofrer baixas. No entanto, a vitória estava na mão dos Lizarmen, que agora tinham a vantagem numérica. Vamos perder. Cocytus entendeu o que o aguardava. Não haviam diades inteligentes entre as forças que ele havia sido designado. Essa foi a principal causa de sua derrota, e algo que o preocupou desde o início, mas ele não esperava que eles fossem tão fracos. A cabeça de Cocytus começou a doer por sua ingenuidade. Embora houvesse uma maneira de dar a volta por cima, ele preferiu não usar, porque fazer esse movimento era o mesmo que admitir a derrota. Ainda assim, como ele poderia relatar o fracasso ao seu mestre? Cocytus pegou o pergaminho Message. Quem ele veria contatar? Demiurge? Olá, velho amigo. Qual o motivo de seu contato? Aconteceu alguma coisa? Uma voz calma e uniforme falou na mente de Cocytus. A inteligência de Demiurge estava nos pináculos de Nazarick. Com certeza ele teria uma ideia para uma situação como essa. Em certo nível, Demiurge também poderia ser considerado um rival. Cocytus não estava muito feliz em pedir-lhe ajuda. Ainda assim, o mais importante era evitar a derrota. Como ele poderia deixar os exércitos da Grande Tuba de Nazarick serem massacrados em batalha? Ele estava disposto a deixar de lado seu orgulho e se curvar diante dos outros em busca de ajuda para evitar esse resultado. Na verdade, depois de ouvir a explicação sobre a situação atual, Demiurge, que estava ouvindo em silêncio, suspirou exasperado. Então, o que quer que eu faça? Eu espero que você possa me ajudar a pensar em algo. Se isso acontecer, seremos derrotados. Posso aceitar uma derrota pessoal, mas não posso permitir que a Grande Tumba de Nazarick, os seres supremos, sejam desonrados de tal maneira. Você acha que o Ain-sama deseja verdadeiramente a vitória? O que quer dizer? Veja bem, por que acha que o Ain-sama escolheu uma formação tão fraca para um exército? Cocytus nutria suas dúvidas sobre esse ponto. Ele não tinha ideia de qual razão poderia justificar a retirada das forças de Nazarick em um exército. A Ain-sama deve ter motivações pessoais, mas quais seriam? Existem várias possibilidades que me vêm à mente. Esse Demiurge é um Cocytus não disse, apesar de seu respeito pelo demônio crescer silenciosamente. Deixe-me perguntar uma coisa, Cocytus. Você já está aí há vários dias. Não acha que deveria ter reunido informações sobre os Lizarmen? Ele estava certo. No entanto, não a Ain-sama ordenou que eu derrotasse o inimigo com essa força, em um confronto direto, de fato, mas espero que você pense com cuidado, Cocytus. O importante é que tipo de resultados você mostrará ao Ain-sama, não acha? Se exterminar a aldeia fosse o objetivo, então você deveria ter considerado os métodos ideais para o extermínio, não acha? Cocytus não tinha nada a dizer, afinal, Demiurge tinha acertado em cheio. A Ain-sama deve ter atribuído esses servos a você, porque ele tinha isso em mente. Quer dizer que o Ain-sama deliberadamente atribuiu tropas inadequadas a mim?
A possibilidade é muito alta. Se você tivesse pesquisado a aldeia de antemão, talvez você soubesse que suas forças seriam insuficientes para conquistar a aldeia. Nesse caso, você teria dito ao Ainsama que exterminar a aldeia será difícil com essas forças. Eu desejo pedir reforços. Esse era provavelmente o objetivo de Ainsama. Em outras palavras, Demiurge estava tentando dizer que Cocytus tinha que adivinhar a intenção de seu mestre e adaptar seus métodos à situação, não seguir as ordens cegamente. Este parece ser um dos planos de Ainsama para melhorar a maneira como abordamos as questões, mas ele parece ter outros objetivos em mente também. Outros objetivos? Cocytus apressadamente perguntou a Demiurge. Ele já havia errado uma vez e não queria aumentar seus erros. Ainsama enviou mensageiros para a aldeia, mas ele não declarou o nome de Nazarick. Além disso, ele ordenou que você não entrasse em campo. Sendo esse o caso, Cocytus engoliu em seco enquanto esperava Demiurge terminar. Porém, Demiurge não o fez. Cocytus. Sinto muito, mas algo urgente surgiu. Conversamos mais depois. Boa sorte. As palavras de Demiurge foram cortadas e o Message terminou. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!